O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino de Deus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, A nós desceis divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Prezados irmãos e irmãs que nos acompanham nesta celebração eucarística, você que está aí em casa,
em qualquer lugar, ouvindo a palavra de Deus. Você que está aí, onde estiver, ouvindo as palavras de vida eterna e, portanto, as palavras do reino dos céus e do reino de Deus. Eu gostaria de iniciar esta nossa reflexão lembrando aqui o que nos parece ser bem enfático nesta liturgia de hoje, exatamente estas duas palavras que nos chamam a atenção: reino dos céus e a outra palavra, tesouro. No Evangelho nós temos, além da parábola do tesouro, outras parábolas, a parábola da pérola, da rede lançada ao mar. Mas todo o texto do Evangelho resume estas duas realidades que nós já estamos exatamente argumentando, refletindo sobre elas. Jesus diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido. Então, você que está aí nos acompanhando, através das redes sociais e também da FM 104.9, aqui de Entre Rios, prestemos atenção e façamos a seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas: o que é o reino dos céus? O que é tesouro? A partir daí, a gente vai entender todo o contexto do Santo Evangelho de hoje. A gente vai entender a proposta de Jesus para nós hoje. E durante toda a semana, e não somente durante toda a semana, durante toda a nossa vida. O que é o reino dos céus? Já no Pai Nosso nós dizemos, o próprio Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Pai nosso que estais nos céus. Céus, a palavra céu no plural. Pai nosso que estais nos céus. Quantos céus existem? Aí você se pergunta, se está falando o Pai que está nos céus, e quantos céus existem? O céu onde Deus está no seu trono glorioso, assumindo todo o comando. O céu é um só, mas na nossa linguagem humana, ou para a nossa compreensão humana, nós compreendemos degraus, ou graus, nós compreendemos etapas. Quando vamos a um certo lugar, nós temos demarcações nesses lugares, nós medimos essa distância. Existem etapas numa mesma distância,
ou melhor, existem etapas em todo aquele percurso que nós fazemos para chegar a um lugar. Então, o céu é um só, mas compreendemos que o universo, ele tem graus, degraus, ele tem realidades. Temos as realidades do universo, terra, atmosfera, estratosfera, enfim, temos degraus que vão falando dessa distância, mas que ao mesmo tempo Deus, sendo Ele mesmo único, Ele é onipresente e, portanto, Ele está ocupando o topo das alturas, ou Ele está ocupando o topo, o ponto mais alto das alturas, e portanto Ele está comandando tudo. É Ele que comanda todo o universo, é Ele que comanda toda a terra, é Ele que comanda todo o sistema planetário, é Ele que comanda tudo e todos. É por isso que Jesus nos diz: chamem a Deus de Pai de todos, Pai nosso, não diga somente Pai meu Pai. Ou ao dizer Paizinho, meu Paizinho, lembrem-se que Ele é Paizinho de todos. Pai que estais nos céus, esse Deus Todo-Poderoso, que assume todo o comando, é Ele aquele que domina tudo e todos, e portanto Ele está nos céus, está nas alturas, mas está aqui na terra, está nas alturas, mas está mais abaixo das alturas. Tem até o canto que diz: está mais alto do que os céus, que nem eu posso alcançar, está mais baixo e está mais baixo do que eu. Então, Deus ocupa tudo, comanda tudo e todos. Pai que estais nos céus, vem, e Jesus manda nos pedir ao Pai: peçam a este Pai que comanda tudo e todos, e portanto o Pai que está nos céus, que Ele mande o reino dEle, assim como é Ele que faz toda a vontade dEle, que Ele mande esta vontade aqui para a terra. Assim como assim como Ele mesmo é a fonte de todo bem, e portanto o céu, onde Deus está, com os seus anjos, arcanjos, santos e santas, o céu onde Deus está, é este lugar bom, é este espaço de felicidade. Jesus sugere a nós: peçam ao Pai que está no céu e que ao mesmo tempo comanda tudo, e portanto Ele está nos céus, que mande o reino dEle aqui para a terra, mande a felicidade dEle aqui para a terra. E para termos a felicidade dEle, de Deus, aqui na terra, é preciso que
nós deixemos que Deus faça esta vontade dEle. É preciso que nós façamos a vontade de Deus. Venha a nós o vosso, o teu reino. Que reino de Deus é este? É o reino da felicidade que está lá nas alturas, onde Deus é adorado pelos anjos e arcanjos, onde Deus é adorado por Nossa Senhora, onde Jesus é adorado por Nossa Senhora, onde Deus e Jesus Cristo são adorados pelos santos e santas, por Santana, por São Joaquim, por todos os santos e santas. O céu, esta felicidade eterna, essa felicidade espiritual, felicidade sem fim, que precisa vir até a terra. Costumamos dizer, o céu começa aqui na terra. E portanto Jesus diz, peçam ao Pai que Ele faça a vontade dEle, e que vocês estão dispostos a fazer mesmo a vontade dEle. Peçam que Ele mande o reino dEle para a terra. Venha a nós o teu reino, o vosso reino, que é a mesma coisa. Tanto faz você dizer o teu reino, quanto dizer o vosso reino. Vosso, teu, são palavras que significam a mesma coisa. A mesma posse de Deus. O reino é de Deus. Então, o que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? O reino dos céus é a vontade de Deus feita aqui na terra por nós que cremos nele. O reino dos céus é o reino de Deus, que é vontade do próprio Deus feita aqui na terra. Somos nós que fazemos a vontade de Deus, e Deus estabelece o seu reino, o reino de Deus entre nós, e nós vivenciamos já o reino dos céus entre nós, através da comunhão uns com os outros. Aí vem os valores do reino de Deus, os valores do reino de Deus ou do reino dos céus. Às vezes na Bíblia, quando lemos o Novo Testamento, às vezes vemos reino de Deus como sendo a mesma coisa do reino dos céus. Mas a diferença é esta, é que reino de Deus é Deus dominando tudo e todos. Quando eu digo dominando, atuando, comandando. Reino de Deus é o próprio Deus assumindo o comando, é o próprio Deus fazendo o bem que Ele quer, mas ao mesmo tempo, aqui na terra, este reino dos céus é o reino de Deus que acontece através de nós. Aí nós já percebemos que o reino de Deus, ou o reino dos céus, entre nós, é uma dinâmica, é uma realidade que depende de duas vontades. A vontade de Deus, Pai, a vontade de Jesus Cristo, o seu Filho, único e Salvador, e a vontade dos seres humanos que aceitam o fazer de Deus. Quando rezarmos o Pai Nosso,
vamos rezar com calma. Inclusive, ministério, no momento de rezarmos o Pai Nosso, rezem paulatinamente, devagar, pensando no que se diz, refletindo o que se fala, crendo no que diz, assumindo o que Deus é para nós, tudo de bom. Então, quando rezarmos o Pai Nosso, lembrem-se, paulatinamente, aí no microfone, para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, também rezarem pensando no que falam. De modo, por exemplo, Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ou o vosso nome, é a mesma coisa. Venha a nós o vosso reino. E quando dizermos para Deus, Pai, venha a nós o vosso reino, lembrem-se, somos nós os responsáveis também pela transformação do mundo, da sociedade. A gente se lamenta da fome, da pandemia, de doenças diversas, a gente se lamenta de coisas erradas, a gente se lamenta de injustiças, a gente se lamenta de corrupções na sociedade, em nosso país, no nosso dia a dia. Nós nos lamentamos contra todos estes males. E o que é que você está fazendo, criatura? O que é que nós estamos fazendo para melhorar as coisas? Agora ficamos, às vezes, rezando sem pensar no que dizemos. Às vezes rezamos jogando a responsabilidade toda para Deus, para que Deus faça desaparecer a pandemia, mas não faz nada para diminuir a pandemia. A gente reza para que Deus acabe com tantas corrupções no mundo, mas a gente não quer fazer nada para acabar com a corrupção. A gente reza para que Deus acabe com tanta injustiça no mundo, no país, mas a gente não quer fazer nada para acabar com a injustiça, com a corrupção. Venha a nós o vosso reino. Então, quando dissermos assim para Deus, pedindo o reino dele, baixemos a cabeça, é verdade. Eu pensei que isso aí depende só de Deus, mas depende de mim. Eu preciso agir rapidamente. Eu preciso acelerar o reino de Deus. Eu preciso conquistar o reino de Deus. Eu preciso investir no reino de Deus. Aí vem. O que é mesmo? Nós já temos agora uma visão sobre o reino dos céus. E o que é tesouro? Tesouro é aquela realidade que você já conhece. É a sua casa que você dá muito mais valor. São os seus bens que você dá muito mais valor, ou dá valor para eles. Tesouro é tudo aquilo que você tem e deposita o seu viver naquilo que tem. Repito, é a sua casa boa, é o seu carro bom, são os seus teres, são os seus bens materiais.
Estes são os seus tesouros ou o seu tesouro. O tesouro é o conjunto de bens que você tem. São as riquezas que você tem. Tesouro nacional. O que é tesouro nacional? É o conjunto de todas as riquezas financeiras que o país tem. Às vezes, ficamos de olho no tesouro nacional. Às vezes ficamos de olho nas riquezas do país. Mas você tem tesouro também. Não é só o país que tem tesouro, tesouro nacional. O país tem o seu tesouro, tem os recursos financeiros. O Estado tem, os estados do país, do nosso país, possuem os seus tesouros. Os municípios possuem os seus tesouros. Você tem o seu tesouro também. Não fique de olho só no que é dos outros. Ou não pense que só os outros precisam ter a responsabilidade de distribuir as coisas. Então, tesouro. O Evangelho fala muito forte dessas duas realidades. Reino dos céus e tesouro. Então Jesus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido, que alguém encontra, descobre onde tem aquele tesouro, vende tudo que tem e vai comprar aquele tesouro. Então o reino de Deus é esta dinâmica. O reino de Deus, o reino dos céus, é esta dinâmica. É tudo de bom e é duradouro. Nós temos os nossos tesouros deste mundo, mas não são duradouros. Os tesouros nacionais, estaduais e municipais se esgotam de um jeito ou de outro. Ou com gastos, ou com usurpações. Os tesouros desaparecem, são provisórios. É claro que quando desaparecem com os gastos, os benefícios também aparecem. Quando fogem com usurpações, você vê tantos gastos e não vê benefícios. Nós temos tesouros que não são duradouros. Quando se morre, não se leva o que se juntou. Não levamos os tesouros desta terra. Então Jesus diz, olha, prestem atenção. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Então Jesus está nos sugerindo, nos pedindo, se você vive gastando sua vida, se você vive gastando a sua paciência, se você vive o tempo todo preocupado, preocupada, sem dormir, com essas dificuldades da pandemia, os bens estão desaparecendo, os nossos bens estão diminuindo, quem é pobre está ficando mais pobre ainda,
quem é rico ou quem retém a riqueza está sendo obrigado a distribuí-la, mas está agoniado, agoniada, querendo de volta. Estão distribuindo os tesouros nacionais, mas depois as pessoas que comandam os tesouros nacionais tirarão tudo de todos para encher novamente os tesouros. Porque quem comanda os tesouros deste mundo não tem tolerância, paciência de ver os cofres vazios. Também os pobres, quem é pobre, tem o desejo de ficar rico um dia, para se livrar das dificuldades financeiras, dizendo até alguns pobres, dizendo, quando eu me tornar rico, eu vou me lembrar dos irmãos pobres. Mentira. Se bem que a gente sabe, a gente tem aquele provérbio que diz, só sabe quem passou, só sabe socorrer os outros que têm fome, quem já passou fome, como aquela pessoa lá da Organização Mundial da Saúde. Belíssimo exemplo. Pessoas de altas cortes mundiais não terem vergonha de dizer, eu já fui pobre, eu sei o que é a dor da necessidade. E quem sabe o que é ter fome, socorre quem tem fome. Quem nunca passou fome ou dificuldade, nunca se importará com quem tem dificuldade. E portanto, meus prezados irmãos e irmãs, Jesus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Se descobre o reino dos céus, se descobre esse tesouro, que é o reino dos céus, investem a vida na conquista daquele tesouro. Quem é que vai investir na compra daquele tesouro, que é o reino dos céus? É aquela pessoa que faz a experiência de que Deus é mais do que tudo, de que Deus é a maior riqueza que se tem na vida, de que Jesus é o centro da nossa vida, de que Jesus é esta maior riqueza. O reino dos céus é como um tesouro escondido. O reino dos céus, o reino de Deus está no coração daquelas pessoas que, tendo riquezas e pobrezas, o reino de Deus está no coração das pessoas que possuem bens materiais e das pessoas que não possuem bens materiais e colocam a sua vida, a sua esperança, a sua fé na pessoa de Jesus, na pessoa do próprio Deus. Exatamente o reino dos céus no coração de quem tem fé, de quem é atraído por Deus, de quem é atraído por Jesus, que vai praticar o reino dos céus. Então, o reino de Deus,
que desce das alturas, vem para o coração, e do coração se gera, do coração o ser humano gera o reino dos céus aqui na terra. Reino dos céus, podemos resumir assim, principalmente para o nosso povo mais simples. O reino dos céus é essa atitude, o reino dos céus é essa atitude de fé, de esperança, de ação, de trabalho, que cada pessoa ou uma pessoa faz de melhorar o mundo de hoje. Foi a irmã Dulce que experimentou o reino dos céus dentro de si, o reino de Deus entre ela quando viveu em Salvador. Ela experimentou o reino de Deus e fazendo o reino dos céus, indo ao socorro de quem precisava. Reino dos céus aqui hoje, você que está nos escutando, nos assistindo através das redes sociais, reino de Deus é esse impulso que você está tendo para ir nas periferias da cidade e ver quem está sofrendo mais do que você. Reino de Deus é esse impulso, essa vontade que tem dentro de você de sair recolhendo os alcoólatras nas ruas para você fazer um trabalho de restauração, de libertação e salvação dessas pessoas alcoólatras. É você que sente o reino de Deus e vai fazendo este reino de Deus acontecer, que é o reino dos céus que você planta e que você experimenta e ao mesmo tempo vai plantando para os outros. O reino dos céus é como tesouro escondido. O que você já descobriu? Que experiência você já fez do reino dos céus? Você pensa que o reino dos céus é só rezar? Não é. Tanto é que você já descobriu hoje nesta missa, que muitas vezes você já rezou por rezar. Você falou sem refletir no que fala. Quando se fala e não se cumpre, a Bíblia chama de hipocrisia. Quantas vezes já fomos hipócritas? Rezamos, mas não fazemos o que rezamos. Quantos hipócritas? Que nós não sejamos hipócritas constantes, ou hipócritas permanentes da fé. Façamos a descoberta do reino dos céus. Você já tem o batismo. Você já é cristão católico. É graça. É graça de Deus. É motivo para você se alegrar em Deus. É motivo para você se alegrar, ter esperança. É motivo para você ter toda a motivação de viver feliz, porque você pertence a Deus pelo santo batismo, você pertence a Jesus Cristo por este mesmo batismo, você faz parte desta igreja, povo de Deus, que é o corpo místico de Cristo. É uma motivação para você ser feliz, pertencer, ser de Deus, ser de Cristo. Mas você precisa descobrir mais novidades. Eu costumo dizer nas pregações, o reino de Deus é dinâmico, a fé é dinâmica, Deus tem novidades para nós. E portanto, prezados irmãos e irmãs internautas, irmãos e irmãs paroquianos que nos acompanham também através da FM 104.9,
FM de Entre Rios, faça a sua descoberta. Procure as novidades que Deus tem para você. E lembre-se, a vontade de Deus é ver o mundo feliz. A vontade de Deus é ver toda a humanidade viver feliz. Então faça essa vontade de Deus. Pratique o reino dos céus. Assumindo a vontade de Deus dentro de você, transforme a sua família onde você mora, a sua comunidade, o município, o estado, o país onde você mora. Perdoe dentro de casa, perdoe em família, perdoe entre os vizinhos, perdoe dentro da cidade. Quanta gente maldosa, quanta gente com vingança. Existem muitas pessoas preparando a vingança para os outros. Existem pessoas maldosas que vivem preparando a maldade para os outros, articulando a maldade, o mal para os outros. O que é isso? E olha que essas pessoas que praticam ou vivem, tem pessoas que gastam. Tem pessoas que gastam dinheiro. Tem pessoas que investem na maldade. Tem pessoas que gastam, como diz o povo, pessoas que gastam o mundo e o fundo para fazer mal aos outros. Para fazer o próprio capricho, a própria vontade, para não dar mão a torcer, para não perder o status quo, para não perder poder, para não perder posição, para não perder prestígio. Interessante, no nosso país, no cenário histórico, nós encontramos pessoas que quiseram fazer de tudo para ocupar tronos, lugares de destaques nacionais, e disseram que tinham gabarito para isso. O dinheiro quis comprar gabarito. O dinheiro quis comprar status quo. O dinheiro quis comprar posição de destaque na sociedade. E, portanto, meus prezados irmãos e irmãs, o reino dos céus é este tesouro escondido. E nós temos muitas motivações para redescobrirmos, nós temos muitas realidades para descobrirmos os valores do reino dos céus, o reino de Deus. O que nós temos vai ficar aqui quando morrermos. Mas, então, repito, percorra a sua cidade, o seu estado onde está residindo, percorra o seu país e vá ajudar aquelas pessoas. Vá viver com aquelas pessoas que sofrem. Vá restaurar prostitutas que se vendem para sobreviver. Isso é rei de Deus, rei dos céus. Vá ajudar adolescentes e jovens que se drogam ou mergulham no mundo do crime
para sobreviver. Reino dos céus é isto, o reino de Deus, o reino dos céus é isso. É você ser movido pelo bem para ajudar as pessoas a fazerem o bem. Não adianta a gente estar condenando, somente condenando quem erra. Ajude a quem erra a não errar. Para finalizarmos, tem a leitura primeira de hoje, onde Salomão pede a Deus sabedoria para governar. É uma bela lição para todos nós cristãos cidadãos. E aqui, por favor, permitam-me dizer para muitos católicos ignorantes por opção, ignorantes por opção, são aqueles e aquelas que não querem assumir a verdade, preferem viver no erro, preferem tapar o sol com a peneira. Uma bela lição, esta primeira leitura, onde Salomão pede a Deus sabedoria para governar. E por que eu digo para muitos católicos, cristãos católicos? Porque tem muitos cristãos católicos que não entendem a função, a missão de quem governa. Nem cristãos católicos que são cidadãos não compreendem a missão divina de governar. E por isso muitos cristãos católicos e outros cristãos não católicos não se empenham pela transformação social. Não fazem nada para mudar a sociedade escravagista, escravocrata, opressora. Leiam, releiam esta leitura da liturgia de hoje, exatamente exatamente primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5, de 7 a 12. Repito, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5, de 7 a 12. É a leitura bíblica que fala da missão e missão divina de governar. E, portanto, nós crentes em Deus precisamos ter consciência da nossa missão cristã e cidadã, responsabilidade cidadã, a construção pela democracia e cidadania é missão do cristão. A primeira leitura de hoje deixa claro isso. E o que é melhor ainda, os governantes têm uma grande responsabilidade de cuidar do povo e cuidar bem. Já pensou? Se todos os governantes pedissem a Deus sabedoria para governar, teríamos um povo bom. Confirmou aí. Caiu. Foi destronado o mal. Então, se os governantes pedissem a Deus a sabedoria para governar, teríamos uma sociedade justa e fraterna, solidária, com o reino dos céus aqui presente entre nós, e ao mesmo tempo os governantes se santificariam
e não iriam parar no inferno.